Olá, meus irmãos, boa noite, bom dia, ou boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui fazendo a sequência, continuidade do segundo vídeo, que fala sobre o ministério do profeta Elias. Tá? Eu falei para os irmãos que ia gravar esse segundo vídeo dentro do capítulo 18, tá? Que Elias ele vai se apresentar ao rei Acabe, ao rei de Israel. E somente ressaltando alguns detalhes, Acabe era o rei, ou o pastor de Israel, mas estava com o seu altar quebrado, estava distanciado da presença de Deus. Acabe, é também aquele rei, que segundo a própria palavra de Deus vai dizer que a sua esposa Jezabel sim era sacerdotisa de Baal. Ele servia ao Deus vivo e a sua esposa servia, era sacerdotisa de Baal. Então ali é uma diferença muito grande, onde ele acaba se distanciando da presença de Deus. E ali junto com a hierarquia, ele como sendo a coluna, o espelho, ele vai também desestruturar todo Israel. Se a coluna cai, a casa inteira vai desmoronar. O rei pereceu, Israel perece junto. Tá? Mas lá mesmo, Deus ele vai levantar um homem, por nome de Elias, profeta Elias. Falei um pouco do ministério de Elias. Elias era entendido, tinha conhecimento, era formado, falava mais de 7 idiomas, línguas diferenciadas, tá? Era um poliglota, Então, para quem não sabe, vê que Elias é apenas um profeta, homem das cavernas. Não, Elias era estudado, era sacerdote, ministro e também profeta de Deus. Tá? Porque entende, irmão, profeta é profeta, ministro é ministro, nada a ver. Vejamos que o próprio Samuel, tá, era profeta, sacerdote, tá, e juiz. Tá? Eliseu era profeta e tinha uma escola de profetas. Tá? Então, aqui no capítulo 18, vai dizer que Elias ele foi ao encontro de Acabe, do rei Acabe. Por quê? Porque depois de 2 anos já estar se findando, 2 anos de seca, 2 anos de chuva, sem chuva, de fome, Deus agora vai dizer, Elias, vai lá diante de Acabe. Eu vou fazer chover, vou te usar ali para que a chuva retorne, mas tudo debaixo da autoridade que está sobre a tua vida. Então Elias vai, mas Elias ele vai tentar resgatar, tá, o rei que estava distanciado da presença de Deus. Ele vai tentar buscar, os meios que Deus o deu para resgatar o rei e toda a nação de Israel. Como? Porque quando ele se apresenta diante do rei, ele faz um desafio. Ele diz, rei, eu quero você e todos os teus sacerdotes. Tá? Todos aqueles que são sacerdotes, ministros de Baal, quero todos. Tá? Todos eles. Os sacerdotes de Baal e os sacerdotes de Acera. Tá? Então são 400 sacerdotes com mais 400, dá 800 sacerdotes. Tá? Eu quero todos eles em cima do monte. Tá? E eu quero você lá também. Tá? Vai estar você, os teus sacerdotes, e também vai estar um sacerdote do Deus vivo, a qual sou eu, Elias, e todo, o povo de Israel vai estar ali para assistir.
Eu te faço um desafio, lá em cima. Então ele sobe no monte, né, com os 800 profetas, né, e com o rei, né, que dominava os profetas, que estava já com o coração distante de Deus. E ali ele vai fazer um desafio, né? Primeira coisa que ele vai pedir primeira coisa que ele vai fazer é erguer o altar, né? Mas antes de ele erguer o altar, ele faz o seu desafio. Olha, vocês, nós vamos sacrificar aqui bois, novilhos, a cada um aos seus deuses, tá? Vocês são 800. Vocês vão fazer sacrifícios, vão fazer os seus manjares, tá? Suas oferendas aí ao Deus de vocês, tá? E vocês têm o tempo que vocês quiserem, tá? Vocês são muitos, eu sou um só. Ali, tá? Agora, o Deus que responder com fogo, esse realmente é o Deus verdadeiro. Ele faz esse desafio em cima do cume de um monte. Então ele deu a prioridade aos 800 profetas que estavam ali, né? Os profetas fizeram os seus altares, formalizaram os altares, ofereceram-lhe as carnes, os novilhos, e clamavam a Baal, a Asterote, né? E nada do Deus responderam com fogo, né? Como diz a nossa Bíblia. E a Bíblia diz que eles cansaram, já tinha dado já um período de meio-dia, né? Meio-dia, e eles começaram a se cortar, a derramar sangue deles mesmos, né? Porque esse era um dos rituais mais fortes, né, que tinha, né? O sacerdote tinha que tirar sangue de si mesmo, né, como um pacto, como uma aliança, né, para eles puderem ali, para que o seu Deus pudesse responder. E aí a Bíblia diz que eles começavam a se cortar, né, derramar sangue uns dos outros, sacerdotes e sacerdotes, e nada, né, de acontecer. E a nossa Bíblia diz que Elias falou assim: olha, clame mais alto a Baal, né, aos seus deuses. Possa ser que eles estejam dormindo, ou possa ser que eles estejam viajando ou atendendo alguma causa mais precisa que a de vocês, né? E eles clamavam. Chegou um período onde, né, o homem de Deus falou assim: olha, agora parou, né, o tempo de vocês está esgotado, agora é o meu tempo, tá? Vocês fizeram, agora é a minha vez. A Bíblia diz que o profeta ele vai fazer o altar. Por quê? Porque o altar de Israel, né, em cima daquele monte tinha um altar físico, tá? Que todas as 6 horas o povo de Israel, né, ele praticava esse ato de apresentar sacrifícios ao Deus vivo. E há muito tempo o altar estava quebrado. Então, há muito tempo, por o povo ter se distanciado da presença de Deus, Deus não tinha mais recebido, né, os manjares, os sacrifícios. Então, a primeira coisa que Elias foi mostrar para Acabe, o rei desviado, e para a nação que estava toda distanciada da presença de Deus, foi o quê? Primeira coisa, eu vou erguer o altar, eu vou reedificar o altar, construir o altar, colocar o altar em ordem, tá? A Bíblia diz que ele pega ali as 12 pedras, tá? Fazendo o altar, simbolizando as 12 tribos de Israel. E ali quando ele faz o altar, ele faz uma vala ao redor do altar, ele cava, faz como se fosse uma vala ao redor, né? E quando ele faz aquela vala, ele corta o novilho, tá?
E quando ele corta ali a carne do novilho em cima do altar, ele vai pedir para que derrame água. Olha aí a confiança deste homem em Deus. Olha aí o desafio que ele tinha feito. Tá? Quando o altar estava todo formalizado, ele pede para que jogue água em cima do altar e sobre a lenha. Então a lenha que era para pegar fogo agora estava toda molhada. A Bíblia diz que o altar ficou tão encharcado, tá, que a água estava sobre o rego, sobre as beiradas do rego que estava no altar. Então estava todo encharcado. A lenha estava molhada. A lenha estava encharcada de água. Tá? Mas ali ele não ia acender fogo. Tá? Ali ele ia fazer uma oração a Deus, para que Deus respondesse com fogo sobre aquele altar e para que Deus se revelasse não só para o rei que estava afastado da presença de Deus, mas para toda a nação, para que todos pudessem se reconciliar novamente e colocar a sua vida no altar de Deus, como antigamente ele era. Tá? Então, Elias estava pregando para eles ali um conserto. Tá? Elias estava pregando para ele o renovo de aliança. A Bíblia diz que quando ele jogou ali todo o rego de água, jogou a água sobre a lenha, sobre o sacrifício, e lambia as beiradas do rego que estava sobre o altar, ele se ajoelha. Eu quero te dar algum detalhe aqui. Porque que quando ele se ajoelha de costa para o altar, tá? Ou seja, quando ele se faz de costa, a expressão aqui não é que ele vira de costa para o altar. Ele se ajoelha, ele fica de frente com o altar, ele se ajoelha colocando a sua cabeça, tá, entre os seus joelhos e olhando para trás. Sabe por quê? Porque aonde o povo adorava, era o povo de Deus que tinha uma aliança, concerto com Deus, atrás tinha um altar de Baal. Tá? O sacrifício, o altar tinha sido trocado. E ele se curva perante o altar de Deus, tá? Com uma reverência a Deus, e a sua cabeça curvada entre os seus joelhos, olhando para trás e olhando para o altar de Baal. Em outras palavras, dizendo: é hoje que o meu Deus irá te envergonhar. É hoje que o meu Deus irá te jogar por terra e mostrar quem é ele, tá? E de quem é este povo. Tá? E ele começa a clamar a Deus. Uma das orações mais pequenas da Bíblia Sagrada é esta oração que ele faz a Deus. Ele ora para Deus responder com fogo ali. E Deus derrama fogo. A Bíblia diz que Deus derramou fogo sobre o altar, tá? Sobre a lenha que estava ali encharcada de água. E a Bíblia vai explicar para nós em detalhes que o fogo que desceu do céu, ele consumiu e lambeu ali, né, as ribeiras da vala que estava ao redor, cheio de água, lambeu tudo. Tá? Então Deus agora respondeu a oração mais pequena, tá, ali do profeta de Deus. Tá? Você que ora, você que diz: irmãos, eu não tenho uma hora de oração, eu não tenho meia hora de oração, mas eu tenho meus 5 minutos, eu tenho meus 10 minutos, meus 15 minutos de oração, 1 minuto de oração. Deus, ele responde 1 minuto de oração. Tá? Porque aqui a Bíblia vai dizer que foi uma das orações mais pequenas que o homem de Deus faz. Deus responde com fogo instantaneamente, tá? Publicamente. E Deus ali mostrou quem era Deus. Deus ali mostrou de quem era aquele povo. Deus ali se revelou para o rei afastado, para o rei que tinha trocado o coração para o seu Deus verdadeiro aos deuses falsos.
Então Deus agora vai se revelar novamente para ele, tentando restaurar, tentando renovar a sua aliança. Tá? Porque se o povo, se o rei se aliasse novamente, renovasse a sua aliança com Deus, toda a nação, né, iriam sim renovar as suas alianças, consertar as suas vidas no altar de Deus. Tá? E quando ele faz tudo aquilo, Deus se revela. Agora, muitos dizem que, muitos chegam a dizer que foi o profeta Elias que chegou a matar todos os profetas de Baal, de Aserá. Na verdade, não foi. Ele mandou, né, os israelenses que ali estavam assistindo aquela revelação de Deus, e o povo de Israel foi ali e aniquilou todos os profetas de Baal. Tá? Aqui é uma revelação da palavra de Deus, tá? Que o Senhor ele entrega a todos nós que meditamos na sua palavra, nestas mensagens, tá? Que o mal, ele existe, né? Pois a Bíblia diz que desde a fundação do mundo o mal já existia. O mal existiu, o mal corrompeu o primeiro Adão, mas a Bíblia diz que o segundo Adão ia ser levantado, que era Cristo, tá? E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele foi no inferno, pegou a chave do inferno, tá? Então, ele tomou o poder da morte, ele tomou o poder das trevas, ele deu limites para as trevas, ele deu limite para o mal. Tá? E a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Tá? Então, o mal sempre existe. Tá? Os rascunhos da maldade sempre existem. Tá? Mas a Bíblia diz que tá por um limite liberado por Deus. Então você que teme o mal, você crente, cristão, que tem medo do mal, que tem medo dos sacerdotes de Baal, tá? Não tenha medo, pregue para eles, tá? Porque maior, diz a palavra, é aquele que está em nós, de que aquele que está liberado sobre o mundo, tá? O que está na nossa vida é maior e tem todo o poder, tá? E o mal que se levanta contra a tua vida, tá? É limitado pelo aquele que está na tua vida, que é Cristo Jesus, tá? Então, você que teme, tá? Não tema, tá? Você precisa ler mais Bíblia, você precisa confiar mais naquele a qual você entregou a tua vida. Você precisa se dedicar mais a ele e confiar e acreditar, né? Porque ele é fiel para te livrar, te guardar. Olha o versículo que o Senhor traz sobre a minha mente, né? Aquele a qual nós entregamos a nossa vida, ele é fiel para nos guardar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tá? O Salmo de número 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque aquele que está na tua vida, ele te guarda, ele te livra, ele vela pela tua vida e pelos teus. Tá? E sobre aqueles ao qual você clama e entrega em oração diante dele, tá? A sombra do Onipotente descansará, tá? Porque o significado da sombra do Onipotente dentro dos originais é aquele que está debaixo da sombra do Onipotente. Olha o original trazendo para você aqui, tá? Aquele que está debaixo do meu clamor, aquele que está debaixo das minhas súplicas, a sombra de Deus o guarda. Ele pode estar no mundo, ele pode estar em vícios, ele pode estar nos prostíbulos, tá? Mas se eu clamo por ele, a sombra de Deus vai lá e vai dar o livramento, tá? Isso é o significado deste versículo do capítulo de número 91 de Salmos, versículo 1, tá? Vejamos a grandeza e o poder desse Deus, não é verdade? Eu quero agora te trazer os detalhes, tá? Na história de Elias, vai dizer que ele chamou Acabe, os sacerdotes, né? E também chamou toda a nação de Israel
não somente para revelar, para que Deus se revelasse de uma maneira tão gloriosa, tá? Mas ele chamou ele também para que Deus mostrasse, revelasse algo muito além, tá? Aquilo que a nossa Bíblia, ela não relata para nós em detalhes, mas eu vou te dar detalhes dentro dos originais da história de Elias, tá? Que quando ele clama e Deus responde com fogo, tá? E quando ele pede para aquele que auxiliava e olhar ao lado do monte, o que era que ele ia ver, né? E o seu auxiliar volta para Elias e diz, olha, eu não vejo nada. Ele diz, olha, vai mais uma vez e olha lá. E quando ele vai e volta, ele diz, o que tu vês? E o auxiliar do profeta diz, eu vejo uma mão com uma pequena nuvem, como o tamanho de a mão de um homem, tá? Vou te trazer o significado disso, tá? Quando Deus derramou fogo sobre o altar e o fogo lambeu as águas, é uma ciência teológica, tá? O vapor da água com fogo, do fogo com a água subiu, tá? E quando ele sobe, tá? Ele vai provocar uma nuvem. A própria ciência, ela vai te explicar melhor se você buscar aí no Google, tá? Então, aquela nuvem ela vai se formar, que automaticamente quando Deus se revelou, ele pede para o seu auxiliar ir ver, olhar, tá? Porque era a maneira que Deus tinha, era a maneira que Deus queria mostrar, era a maneira que Deus queria responder, tá? E fazer chover sobre a nação que estava por 2 anos de seca, sem chuva, animais morrendo. Então, uma calamidade terrível. Então, o auxiliar pela segunda vez, ele vai dizer, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Tá? E quando ele recebe essa notícia, ele diz para Acabe, Acabe, vai para a tua casa. Tá? Porque essa nuvem que é do tamanho da mão de um homem, ela vai se expandir, tá? E vai chover sobre toda a nação, sobre a terra. Uma grande chuva irá acontecer. Tá? Então, se o homem de Deus que tem vindo no altar fala, Deus ele assina embaixo. Tá? E quando Acabe ele corre, né? Acabe ele monta na sua carroça ali dos seus, né? E ele vai para a sua casa. Mas a Bíblia diz que Acabe, quando recebeu a notícia da bonança que Deus agora ia fazer chover, Acabe ele saiu com o propósito de comer e deitar, regozijar, né? Em vez de Acabe buscar a Deus, colocar a vida no altar, né? Se consertar com Deus, ele vai regozijar, né? Olha a revelação de Deus para ele, né? E ele agora só queria receber a bênção, né? Assim é na vida de muitas pessoas, que a vida está um caos, a situação está um caos, mas quando Deus derrama a bênção, ela desfruta da bênção, ela regozija, testemunha da grande bênção de Deus, mas não coloca a vida no altar, não entrega a vida para Jesus, não faz um concerto com Deus, só quer regozijar, né? E quando na verdade nós temos sim que regozijar das bênçãos de Deus, mas sempre estar buscando a Deus, aquele que é maior do que a benção, o abençoador que é Cristo. É verdade? Enquanto Acabe foi comer e deitar, o profeta vai orar, né? Assim há muitos cristãos, tá? Que quando ele faz campanha, faz propósito, Deus derrama a bênção, Deus responde, em vez de ele se esforçar mais, ele entra no estado de aconchego, né? Em vez de ele buscar a Deus e fazer um culto de agradecimento, né, ao seu Senhor, ele vai regozijar. Não que isso não seja errado, né?
Mas o dever daquele que recebe bênção, que tenha gratidão em seu coração, é dar um culto de agradecimento a Deus, né? É fazer como fez Cornélio, quando soube que Pedro ia à sua casa, ele chamou os seus vizinhos e amigos mais íntimos, né, para receber o homem de Deus que ia visitar a sua casa. E Deus abençoou, batizou todos. Cornélio, a sua família, os seus amigos, seus vizinhos mais íntimos, batizou todos com o Espírito Santo, salvou a todos, libertou a todos, sem acepção. Tá? E enquanto muitos, em vez de agradecer a Deus, ou buscar mais a Deus pelo que Deus fez, vão regozijar, vão desfrutar, enquanto outros vão se esforçar mais para ser usados, vão buscar mais a Deus para ter intimidade, tá? Porque foi isso que Elias fez. Enquanto Acabe foi do comer e dormir, regozijar, por saber que a chuva ia descer, Elias foi orar a Deus. Ele foi buscar a Deus. É um exemplo que a Bíblia é mais do que um exemplo. Isso é uma revelação de Deus para nós na sua palavra. Nós buscarmos a Deus. Tá? Não somente quando está no aperto, na prova, mas também quando Deus abençoa, é tempo de buscar. Porque Elias também passou 2 anos na prova. Mas quando ele falou, olha, vai chover, tá? Ele podia regozijar, meus irmãos. Ele podia se alegrar e falar, eita, Jesus, eu já te servi agora, fui porta-voz do Senhor, vou tirar aqui uns minutos de férias aqui. Não, ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar a presença do seu Deus. Tá? Muitos que dizem, irmão, eu não posso ter uma folga, né? Eu não posso regozijar, desfrutar. Podemos sim, tá? Mas lembrando que o chamado de Deus para a nossa vida, tá? Mediante a luz da Bíblia Sagrada, nosso descanso é nas mansões celestiais. Tá? O nosso aconchego é ao partir dessa vida para a vida eterna. Enquanto estivermos aqui, é marchar, é trabalhar, fazer a obra, fazer a vontade de Deus. Tá? Louvado seja Deus. Não é verdade? Irmãos, a Bíblia diz, olha, isso aqui é uma revelação que a própria palavra de Deus ela vai dizer que muitos possam até ler e não detalhar, não prestar atenção nos detalhes. Tá? Quando Acabe saiu para comer e descansar e gozar, Elias foi orar. Mas quando a chuva já estava perto, aquela nuvem do tamanho de uma mão de um homem, ela começou a crescer e crescer. Deus respondendo, Deus honrando a oração, Deus honrando a palavra dita pelo seu servo, tá? O profeta se preocupou com Acabe, tá? E o profeta correu, tá? Ele foi de encontro, né? A Bíblia diz que ele vai correndo. Aqui, irmãos, eu vou detalhar algo sobrenatural para você. Porque o profeta estava a pé. Acabe tinha saído já na sua carroça, no seu carro, né? Então era que a Bíblia dá os detalhes, tá? Se Deus permitiu gravar outro vídeo nessa questão, eu vou te dar os detalhes, os quilômetros que Elias correu para alcançar Acabe a pé, tá? E ele correu tanto que ele chegou a passar do carro ou da carroça de Acabe, tá? Ou seja, Deus o levando, Deus o posicionando. Ou seja, quanto mais você busca Deus, quanto mais você se enche de Deus, quanto mais você está cheio de Deus, tá? Quanto mais você está, como diz muitos pentecostais, cheio até o tutano, né? Transbordando do poder, da unção de Deus sobre a nossa vida, sobre a tua vida, Deus ele vai te levar em um potencial e uma velocidade sobrenatural, tá?
Ó você que busca Deus, você que está buscando, almejando algo de Deus e buscando, tá perdendo sono, fazendo jejuns constante a Deus, da maneira que Deus vai te levantar e te levar, tá? Sobre onde Ele quer te levar e te usar, vai ser de uma maneira onde vai surpreender a muitos, porque o Senhor vai te levar numa velocidade sobrenatural. Há muitos irão dizer: há quanto tempo eu estou na presença de Deus, há quanto tempo eu estou buscando, e eu não alcancei isso, não alcanço isso, por quê? Por quê? Porque você está se esforçando. Porque em vez de você ir comer e dormir, você está buscando a Deus. Porque em vez de você descansar a tua carne, você está ali de joelhos na presença de Deus, buscando ao Senhor, e Deus tem essa bênção a derramar, tá? A te levar. Louvado seja Deus. Tá? É propósito de Deus. Tá? Então você que almeja isso de Deus para a tua vida. Porque muitos se espelham. Ah, eu quero ser como o profeta Elias. Né? Outros, eu quero ser como João Batista, né? Os profetas da mesma linhagem, com a mesma autoridade de Deus. Mas você não vê o sacrifício que ele fez. Tá? Você não quer fazer, né, os propósitos que eles fizeram. Você já leu Hebreus, capítulo 11, os heróis da fé? Tá? Você só quer pegar a fé dos heróis, mas você não quer fazer o sacrifício que os heróis fizeram. Né? Você quer ser cheio de Deus, quer ser usado por Deus, quer ser levado por Deus, arrebatado como Felipe foi arrebatado, tá? Mas não quer se sacrificar, não quer buscar, não quer negar a si mesmo, tá? Aí depois fica questionando, por que que Deus usa essa irmã tanto assim? Por que que Deus usa esse irmão tanto assim? Por quê? Qual é o mistério? Ele não é melhor do que eu? Na verdade não é, mas o que ele faz você não faz. O que ela faz é você não ter coragem de fazer. É só você se colocar em posição e buscar, né? Aí você vai entender o mistério de Elias, o ministério de Elias, tá? O que ele fez, o seu ministério, como ele buscou, né? Como ele se dedicou, né? Por isso que se surpreender e criticar e falar é muito fácil, né? O difícil é se colocar no lugar e vou fazer. Ah, irmãos, eu não posso copiar, eu não posso. A Bíblia diz que nós somos membros, e juntando os membros somos uma igreja, o corpo, e Jesus é a cabeça. Tá? Se você olhar para um servo de Deus, convida no altar, uma serva de Deus, convida no altar, e você não colocar a tua vida com exemplo da dela, da dele, tá? Não, eu vou seguir esse caminho. Eu vou seguir porque eu estou vendo que Deus está no negócio. É o caminho verdadeiro. O próprio Paulo diz: olha, se vocês não conseguem seguir a Cristo, imitar, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. O próprio Paulo disse. Tá? Não ele tomando a glória de Jesus, mas ele dizendo: eu imito ao meu Cristo. Tá? Então olhe para mim, imitem a mim, faça o que eu faço. Tá? O próprio Paulo disse isso. Não é verdade? Então, irmãos, é melhor seguir e tomar por espelho, porque a própria Bíblia, a própria palavra de Deus vai dizer que nós somos um livro, uma carta aberta. Somos um espelho, né? Se somos um espelho, uma carta aberta, todos que olharem para nós vão ter que ver Cristo através das nossas ações, do nosso caráter, do nosso olhar, do nosso falar, da maneira de adorar a Cristo. Por isso somos uma carta aberta. E essa carta, esse livro, não pode andar fechado. Tá? Tem que andar aberto. É verdade. Louvado seja Deus. Tá? Então, meus irmãos, Elias, ele é muito mais do que um exemplo.
ele é um testemunho de Deus, escrito na sua palavra, que se nós analisarmos, irmãos, tá? Se dedicarmos a analisar a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, nós vamos descobrir fontes extraordinárias, tá? Porque muitas das vezes nós lemos a história de Elias, né? Histórias dos heróis da fé, o próprio livro de Hebreus vai dizer, mas nós não sabemos, não temos uma revelação profunda em conteúdo das suas histórias, dos seus ministérios. Sabemos que Elias, Jeremias, Abraão, pai da fé, foi grande homem de Deus. Mas se alguém chegar para nós e perguntar, você sabe da história original, dentro dos originais, sobre Abraão, né? O porquê que ele foi chamado o pai da fé, o que ele negou, o que ele disse, eu não quero isso para seguir esse Deus, para ser titulado pelo próprio Deus como o pai da fé. Ah, irmãos, ele só deixou a sua casa, a sua cidade, foi muito mais do que isso, irmãos. Tá? Eu estou ministrando para você que tem sede de Deus. Você que ainda não descobriu os mistérios para ser usado por Deus da maneira que você quer, que você almeja. Tá? Estude a Bíblia. É a porta. É a chave. Tá? Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é a fonte para tudo. Para você descobrir como nós queremos ser usados por Deus se nós conhecemos o básico dos básicos do nosso Deus. Nós temos que conhecê-lo de verdade, com profundidade, o nosso Deus. Tá? E conhecendo a Deus, tenhamos com Ele, ganhamos com Ele intimidades, tá? Para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Nós precisamos discernir e ser vulneráveis e sensíveis à sua voz. Tá? Para ser guiado pelas suas mãos. Para ser elevado por Ele. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Não me aprofundei muito. Tá? Eu gostaria sim de me aprofundar muito sobre esta passagem do seu encontro, te levar de uma profundidade maior em conhecimento. Mas até aqui o Espírito Santo está nos guiando, até aqui o Espírito Santo está nos orientando, que é dessa maneira que você precisa ouvir, tá? Para que você possa alavancar o propósito, o ministério de Deus na tua vida. Tá? Por quê? Porque é conhecendo a Deus, é conhecendo os seus propósitos, através da sua palavra, tá? Que nós abrimos o caminho, que nós abrimos o coração, tá? Onde dúvidas irão perecer, onde impedimentos que nós não entendemos, a partir que nós começarmos a estudar a sua palavra, esses impedimentos vão cair por terra, as dúvidas vão cair por terra. Tá? E vamos conhecendo, crescendo, como Pedro disse, na graça, no conhecimento da sua palavra. Tá? E Cristo se esclarecendo sobre a nossa vida. Esse é o propósito deste canal, para que você possa crescer e ser pleno do conhecimento da palavra de Deus. Tá? E ser mais e mais
porque sei que você é uma bênção na presença de Deus, nas mãos de Deus. Mas você será muito mais uma bênção na presença de Deus, no ministério que Deus te entregou, tá? Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar iluminando e te levantando cada vez mais no ministério que Ele entregou sobre a tua vida, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Que Ele seja em todo o tempo glorificado e manifestado em glória na tua vida e no teu ministério, no nome de Jesus Cristo, tá? Que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus.